E passamos ao processo agora 24.476, que continua como relator o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo de uma denúncia formulada pelo senhor José Gomes de Souza, vereador do município de Tarauacá, acerca de possíveis irregularidades em dispensa de licitação para o contrato 01 de 2017, celebrado entre a Prefeitura de Tarauacá e o Escritório de Contabilidade I. Torres Pérez, no valor de R$ 54.750, cujo objeto foi a realização de assessoramento contábil no sentido de elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, balança anual, relatórios e prestação de contas de convênios da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde. Relata o denunciante que a referida dispensa de licitação não se enquadra nos permissivos legais aplicados à espécie, violando os preceitos constitucionais, demonstrando claro desvio de finalidade na contratação do escritório de contabilidade sem prévia licitação, razão pela qual requer providência deste tribunal. Assevera o denunciante que todas as contratações levadas a efeito pela administração pública devem ser precedidas de licitação, salvo as hipóteses específicas tratadas pela lei, assegurando a todos os concorrentes igualdade de condições, consoante dispõe o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. As folhas 98 a 102, o LICOM, deste tribunal, em sua análise, emitiu o relatório sugerindo o conhecimento da denúncia, bem como a citação da prefeita de Tarauacá para apresentar defesa ou esclarecimentos, e também inserir no sistema LICOM o processo de licitação que originou a presente denúncia, pois não estava lá também registrado. As folhas 105 a 110, foi feita a citação da gestora, tendo a defesa sido apresentada às folhas 121 a 127, abordando os seguintes pontos: que a dispensa foi realizada para atender as necessidades imediatas e precípitas da administração municipal, com o objetivo de manter o funcionamento da área contábil, que devido às cheias dos rios Tarauacá e Muru foi decretada situação de emergência através do decreto 21 de 2017, de 31 de janeiro de 2017, que os serviços de natureza contábil nunca foram efetuados por serviços do quadro efetivo da Prefeitura e que em janeiro de 2017, ao se deparar com a situação de emergência devido às cheias dos rios, houve necessidade de contratar assessoria contábil. Aqui, cheia, contabilidade. Justifica ainda que o município tinha prazos a cumprir junto a este Tribunal de Contas, especialmente no que concerne à prestação de contas anuais do exercício 2016. Relata a defesa que a referida contratação seguiu critérios rigorosos, principalmente no sentido de procurar contratar um profissional residente no município e que foi escolhida a melhor proposta dentre todas as apresentadas. Ao final, requereu o arquivamento do presente processo, alegando que a contratação se deu dentro dos parâmetros legais estabelecidos na lei. O LICOM emitiu o relatório complementar, opinando pela procedência da denúncia em razão da contratação do escritório de contabilidade sem o devido processo legal e que a LDO e LOA para 2017 já haviam sido, inclusive, publicadas, quando foi do contrato, solicitando a devolução dos valores do contrato e aplicação de multa à gestora. Afirma ainda que o município dispunha de profissional responsável para a execução do serviço. O Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 217 e 221, inicialmente, valorando o prejuízo ao erário municipal em R$ 33.750. A gestora apresentou nova defesa e novos documentos acerca dos pontos abordados pela análise técnica complementar. A inspetoria fez também um relatório conclusivo em cima desses dados, acompanhando a condenação da gestora à devolução dos valores pagos a maior no valor de R$ 33.750 que havia sido valorado no douto parquet. Ao final, o Ministério Público, através do procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 290 e 294, é o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia encaminhada à presidência do Tribunal de Contas pelo senhor José Gomes de Souza, vereador do município de Tarauacá, protocolizada no dia 2 de maio de 2018. O objeto em questão versa sobre possíveis irregularidades na contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de assessoramento contábil por dispensa de licitação. O grupo de trabalho do LICOM pronunciou-se em duas oportunidades. O processo deu entrada neste MPC em 10 de outubro de 2018
e, a pedido do nobre relator, foi devolvido para fins de juntada de documentação. Analisada a defesa, os autos retornaram ao MPC no dia 7 de janeiro de 2019, ocasião em que foi emitido o pronunciamento de mérito de folha 217/221. 30 dias após a manifestação ministerial, a gestora apresentou defesa intempestiva através do procurador do município, posteriormente ratificada as folhas 235/271. A segunda IGCE emitiu o relatório de análise técnica conclusiva, as folhas 275/281. Os autos retornaram ao MPC no dia 3 de maio de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que o município de Tarauacá realizou contratação direta de pessoa jurídica para a prestação de serviços de assessoria contábil, fundamentando a avença em situação emergencial, com valor total de R$ 54.750 para um período de 3 meses, ou seja, R$ 18.250 por mês. O grupo de trabalho do LICOM levantou informações relevantes que descaracterizam a situação emergencial para tal contratação, se não vejamos. 1. O objeto do contrato contém serviços que não são demandados no início do ano, tais como elaboração do PPA, LDO e LUA. 2. Há desencontro das datas da documentação publicada no Diário Oficial. O decreto que trata da situação de calamidade foi assinado no dia 31 de janeiro de 2017 e publicado 2 dias depois. Entretanto, as providências atinentes à referida contratação são anteriores e nada tem a ver com a situação descrita no artigo 24, inciso 4 da Lei 866/93. Aqui não resta dúvida quanto às graves infringências às normas constitucionais e legais. Além disso, mesmo que as circunstâncias permitissem uma contratação fundamentada em situação emergencial, seria necessário cumprir os requisitos legais previstos no artigo 26 da Lei das Licitações, quais sejam a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Tratam-se de requisitos indispensáveis para a aferição da legalidade da contratação. Neste caso, verifica-se que a contratada apresentou balanço de abertura datado de 23 de janeiro de 2017. Portanto, sem comprovar qualquer expertise ou capacitação técnica capaz de diferenciar os serviços em questão. Aliás, consta a folha 36 dos autos o deferimento do pedido de alteração de dados e de nome empresarial datado de 26 de janeiro de 2017, coincidindo com a data de início do procedimento de dispensa de licitação. No mesmo formulário da Junta Comercial, no campo Código de Atividade e Descrição do Objeto, consta que a pessoa jurídica contratada atua no comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de brinquedos, artigos de armarinho, eletrodomésticos, vestuário, áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, calçados, cosméticos, equipamentos de informática e atividades de contabilidade. Quanto ao preço, o grupo do LICOM verificou que os serviços contábeis contratados por outros municípios do Estado custam, em média, R$ 7.000 por mês. Tabela folha 211. Enquanto que o município de Tarauacá desembolsou mensalmente a quantia de R$ 18.250, razão pela qual, entre outras combinações, a área técnica optou pelo ressarcimento integral da quantia paga no período de vigência do contrato, ou seja, R$ 54.750. Neste ponto, considerando que o serviço foi prestado, creio que seja mais adequado cobrar a diferença entre o valor médio de mercado e o que foi efetivamente contratado e pago, pois restou configurado o superfaturamento. Ainda no fator preço, a gestora alegou que a diferença apurada entre o município de Tarauacá e os demais se deu em virtude da exigência do cumprimento de carga horária de 6 horas diárias dos profissionais na dependência da Prefeitura. Todavia, sem qualquer comprovação nos autos e sem previsão no contrato. Aliás, o relatório técnico da segunda IGCE indica que, em consulta realizada no SICAP, constatou que a responsável pela contabilidade é também servidora pública do Estado do Acre, ocupante do cargo de técnico de gestão pública, lotada na Secretaria de Estado de Educação e Esporte, com recebimento de adicional de 33% sobre o salário para cumprimento de jornada diária de 8 horas, ou seja, com jornada incompatível com os serviços prestados ao município.
Outro ponto relevante é que a dispensa de licitação que deu origem à contratação aqui analisada não foi informada ao Tribunal de Contas do Estado, conforme determina a Resolução TSE-ACRA número 97/2015. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade exigidos no artigo 143, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal, e, no mérito, por sua procedência, tendo como consequência as seguintes medidas. 1. Condenar a gestora à devolução da quantia de R$ 33.750, referentes à diferença entre o preço médio de mercado dos serviços contábeis contratados sem licitação e os valores pagos à pessoa jurídica I. Torres Pérez, acrescido da multa acessória prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93. 2. Aplicar multa-sanção prevista no artigo 89.2 do mesmo diploma legal, em face das graves infringências às normas constitucionais, legais e regulamentares noticiadas nestes autos. 3. Encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público do Estado do Acre para a adoção das medidas que entender cabíveis, em razão do que foi noticiado e do que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 866/93. Este é o parecer da Lavra do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, tratam os autos da contratação do escritório de contabilidade I. Torres Pérez pela Prefeitura de Tarauacá, por dispensa de licitação por 3 meses, no valor de R$ 18.250 mensais, totalizando R$ 54.750 o contrato. O procedimento adotado contrariou os princípios norteadores que regem as contratações públicas, uma vez que a referida dispensa não se enquadrava nas hipóteses previstas na legislação. Verifica-se também que os valores pagos mensalmente ao escritório são superiores aos praticados no mercado local, consoante se vê a folha 211, em quadro comparativo com valores pagos a outras prefeituras para realização de serviços similares, onde a média mensal está em torno de R$ 7.000, sendo apurado, então, um valor pago a maior nos 3 meses do contrato de R$ 33.750, valor este passível de devolução. Foi apurado ainda que a servidora Nazira Cássia da Silva Correia Palazzo é servidora efetiva dos quadros do Estado do Acre, no cargo de técnica em gestão, conforme documento, a folha 279, exercendo a função de assessora contábil também, aqui pelo contrato, de assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Tarauacá. Observou-se também que a referida dispensa de licitação, objeto do contrato 01/2017, não foi inserida no sistema LICOM, consoante determina a resolução TCE número 97 de 2015. Ante o exposto, voto pelo conhecimento da presente denúncia, face à dispensa de licitação imotivada e não aparada pelo ordenamento jurídico vigente e a ocorrência de efetivo prejuízo à livre competitividade para a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Pela condenação da senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, a devolução aos cofres municipais da quantia de R$ 33.750, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38. Pela imputação de multa à gestora, e esta é uma multa que nós temos aplicada em todos os processos licitatórios não respeitada a norma legal, no valor de R$ 14.280, de acordo com o artigo 89, incisos 2 e 3 da Lei Complementar 38, pela contratação sem o devido processo legal. Comunique-se esta decisão, o teor desta decisão à gestora municipal, ao denunciante, ao Ministério Público e ao secretário da pasta a qual a servidora é vinculada. Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Apoio o relator. Conselheiro Valmir. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator.